meu nome é Sofia Antunes, e eu tinha 38 anos no dia em que o funeral da minha mãe se transformou num anúncio de negócios. Eu estava a atravessar o salão paroquial da igreja, com um tabuleiro de pastéis de nata, quando o marido da minha irmã bateu com os talheres no seu copo de vinho e disse a 60 pessoas em luto que a sua esposa iria receber a totalidade da ceramuvosa, herança da minha mãe, avaliada em 8 milhões de euros, e que o resto de nós não receberia nada. Eu pousei o tabuleiro, deixei-o terminar, mas eis o que nenhum deles sabia. O homem calado que estava de pé junto à mesa dos salgados tinha uma pasta no carro, e o que aconteceu ao longo dos 8 meses seguintes custaria à minha família muito mais do que dinheiro. Bem-vindos de volta ao Histórias de Drama Sereno, onde mulheres discretas contam as histórias que viveram e como conseguiram sair de pé do outro lado. Se alguma vez foste aquela que ficou enquanto todos os outros enviavam flores, esta história é para ti. Deixa um comentário e não te esqueças de subscrever. A recepção foi no salão paroquial da Igreja Matriz, a mesma sala onde a minha mãe deu catequese durante 19 anos. Mesas desdobráveis, travessas de bacalhau com natas, lírios a murchar com o calor. Metade de Coruche tinha aparecido, porque quando uma professora primária morre numa vila de 6.000 habitantes, a vila marca presença. Eu estava a encher a máquina de café quando ouvi o tilintar de uma colher contra o vidro. Diogo Mendes estava no centro da sala num fato cinzento escuro que custava mais do que a prestação da minha carrinha, e esperou pelo silêncio da forma que homens como ele sempre fazem, como se o mundo lhes devesse isso. Em nome da família, começou ele, quero agradecer a todos por honrarem a Rosa. Fez uma pausa. Ele sorriu, na verdade, e como tem havido alguma confusão, acho que é mais bondoso ser claro agora para que ninguém passe vergonhas mais tarde. O patrimônio da Rosa, a casa, os terrenos, as contas, tudo, cerca de 8 milhões de euros, passa para a minha mulher, Catarina. Ela era a mais velha, era o que a Rosa queria. Um garfo parou algures. A minha tia Leonor levou a mão ao peito. O Diogo olhou em redor da sala e depois olhou diretamente para mim, que estava ali parada no meu vestido preto com borras de café na manga, e disse a frase que de certo tinha ensaiado no espelho do hotel. O resto de vocês não recebe nada. Eu não me mexi. Já estive em quartos onde as pessoas receberam as piores notícias das suas vidas e aprendi que o corpo fica imóvel antes de decidir qualquer coisa. Por isso, fiquei imóvel e deixei-o terminar cada palavra. Ao fundo do salão, junto à mesa da comida, um homem idoso com um casaco de malha cinzento pousou a sua chávena de café e limpou a garganta. Francisco Diniz era o advogado da minha mãe há 30 anos e seu amigo há ainda mais tempo. Era o tipo de homem que usava um casaco de malha num funeral porque tinha sido a Rosa a tricotá-lo. Não levantou a voz. Não precisava. Diogo, disse ele, vou interrompê-lo por uma questão de cortesia. A sala virou-se. O testamento que está a descrever é o antigo. A Rosa assinou um novo testamento há 3 anos no meu escritório, devidamente testemunhado. Ninguém anuncia heranças em funerais, rapaz. Não é assim que as coisas funcionam. Cada herdeiro receberá uma notificação formal por correio assim que o testamento for entregue no tribunal. Ouvia-se o zumbido do frigorífico das bebidas. O sorriso do Diogo permaneceu no rosto, mas deixou de funcionar, como um letreiro que ficou aceso numa loja fechada. Isso não é possível, disse ele. A Rosa ter-nos-ia dito. O Francisco pegou novamente no seu café. Ela disse às pessoas a quem precisava de dizer. O Novo Testamento nomeia uma cabeça de casal e não é a Catarina. É a Sofia. 60 cabeças moveram-se ao mesmo tempo e eu senti cada um dos olhares pousar em mim. A minha irmã Catarina estava de pé perto da mesa das sobremesas e eu via olhar para o marido, olhar verdadeiramente para ele. Da forma como olhamos para um estranho que nos roubou o lugar no autocarro. O Diogo abotoou o casaco, que é o que ele faz em vez de respirar. Bem, disse ele, alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Veremos. Disse-o como um homem que encomenda algo de um menu. Eu devia ter me sentido vingada. Em vez disso, senti o chão inclinar-se alguns graus debaixo dos meus sapatos bons, porque eu conhecia o Diogo Mendes há 16 anos, e eu compreendia algo que o resto da sala não compreendia. Ele não tinha terminado. Estava apenas a começar. Para perceberem o que veio a seguir, precisam de saber o que a minha mãe realmente tinha, porque o Diogo apenas dizia o número, nunca a história por trás dele. O meu pai, Vitor, cultivava 40 hectares a leste de Coruche e conduzia o autocarro escolar no inverno.
Faleceu há 14 anos com um ataque cardíaco no armazém agrícola e deixou um seguro de vida que andava a pagar discretamente desde 1985, além das terras. A mãe arrendou os hectares ao João Costa da quinta do lado e nunca tocou no capital. Ela era uma professora primária que reutilizava papel de alumínio. Ao longo dos anos, só as terras valorizaram para cerca de 2 milhões de euros. A casa de férias que o pai construiu na Albufeira de Castelo de Bode chegou aos 550 mil euros. Os investimentos que o Francisco a ajudou a gerir cresceram para 5 milhões de euros. E com a casa na Rua da Laranjeira e as contas à ordem, tudo somava aquele número que o Diogo adorava dizer em voz alta. 8 milhões de euros reunidos por duas pessoas que recortavam cupons de desconto. Tinha existido um testamento mais antigo. Essa parte era verdade. Naquela altura, a Catarina era a filha estabilizada, casada, com crédito à habitação, 2 bebés, um marido na área financeira que falava de mercados no Natal como quem fala do tempo. Eu tinha 25 anos, era solteira, fazia turnos como enfermeira tarefeira em 3 distritos diferentes, e a mãe, sendo prática, tinha deixado a maior parte à Catarina para gerir em prol da família. O Diogo guardava uma cópia desse testamento. Eu sei porque ele fazia referência a ele da forma como outros homens citam a Bíblia. E sempre que o assunto do dinheiro surgia nas festas, o Diogo tinha o hábito de mencionar de forma casual e generosa a quantia com que ajudamos a vossa mãe na altura. Nunca dizia o valor, nunca dizia o ano. Eu costumava questionar-me sobre isso. Da mesma forma que nos questionamos sobre uma porta que está sempre trancada numa casa que achávamos conhecer. A mãe foi diagnosticada com Parkinson há 6 anos, numa terça-feira, envergando uma bata de papel que a envergonhou mais do que o próprio diagnóstico. Eu sou enfermeira de cuidados paliativos, passei toda a minha carreira a acompanhar estranhos até ao limite das suas vidas e assegurar-lhes a porta. Eu sei como é uma longa despedida vista de fora. Vista de dentro, é assim. Uma tabela de medicação colada no frigorífico, atualizada a lápis porque as doses mudavam constantemente. Chá feito às 5h40 da manhã, servido pela metade porque um tremor faz tudo entornar e tudo arrefecer mais depressa. Barras de apoio que eu mesma instalei num sábado. A caligrafia dela a encolher ano após ano, como uma vila vista de um avião a descolar. Há 4 anos, entreguei o meu apartamento e mudei-me para a casa na Rua da Laranjeira, para o meu antigo quarto com a mancha de umidade em forma de Portugal. E aprendi a nova matemática do corpo dela. Ela odiava a pena. Por isso geríamos toda a operação com humor negro. Quando o tremor lhe derrubava a chávena, ela dizia: "Diz à junta de freguesia que estamos a regar." Numa noite, perto do fim, quando a casa estava às escuras, e ela pensou que eu estava a dormir na poltrona, disse para o teto: "Estar calada não é o mesmo que ter partido." Não perguntei o que ela queria dizer. Guardei a frase como quem guarda uma chave que encontra na rua, calculando que a fechadura acabará por se revelar. Eis a parte sobre a qual quero que reflitam. Nunca contei a ninguém o que esses 6 anos custaram. Eu acreditava que, quando começamos a detalhar o amor, ele transforma-se numa fatura. E recusei-me a apresentar uma conta à minha mãe. Achava que o amor mantinha os seus próprios registros. Estava prestes a descobrir o que acontece quando isso não se verifica. Enquanto eu aprendia a nova matemática, a minha irmã estava em Cascais, a umas horas de distância, a viver uma vida que ficava lindamente nas fotografias. A Catarina casou-se com o Diogo há 16 anos, no tempo em que ele vendia seguros e se intitulava consultor financeiro. Agora chamava-se a si mesmo gestor de fortunas. Morava numa casa arrendada num condomínio fechado, tinha carros alemães em leasing e um lugar no clube de golfe a que chamava networking. Vinham à terra 2 vezes por ano, no Natal e num fim de semana de verão. E cada visita produzia fotografias suficientes para forrar 12 meses de redes sociais. O Diogo na casa de Castelo de Bode, de mangas arregaçadas, com a legenda Raízes. A Catarina e a mãe no baloiço do alpendre, com a legenda O Meu Coração Inteiro, publicada a partir da autoestrada a caminho de casa. Não estou a dizer que a minha irmã não amava a nossa mãe. Estou a dizer que o amor tem um calendário de manutenção, e ela subcontratou dela a mim. O Diogo tratava cada jantar de família como a revisão de um balanço contabilístico. Olhava em redor da casa e avaliava. Dava para vê-lo a fazer, os olhos a percorrerem as sancas, o armazém, os terrenos, a arquivar números.
Ele gostava de dizer que construímos algo lá por Cascais, da mesma forma que outras pessoas dizem amém, e sempre em algum momento entre o pudim e o café, soltava a sua típica frase: depois de tudo o que ajudamos a vossa mãe na altura. Num Natal, finalmente perguntei à mãe sobre isso enquanto secávamos a louça. Com o que é que eles te ajudaram, afinal? Ela torceu o pano da louça uma vez, pousou-o e disse: essa não é a história que ele pensa que é. Depois começou o preço certo na televisão, e ela aumentou o volume, o que na nossa família era uma sentença definitiva. Havia uma história de 25 mil euros enterrada algures entre a minha mãe e aquele homem, com 12 anos de profundidade. Eu lembrava-me dela de forma diferente do que ele contava. Um de nós estava errado. 11 dias após o funeral, as notificações formais seguiram por correio registrado, exatamente como o Francisco disse que aconteceria. Sem drama, sem cortinas de veludo, apenas o tribunal a tratar da burocracia. Recebi a minha cópia uma quinta-feira e lia na mesa da cozinha, com a tabela de medicação da mãe ainda colada no frigorífico, porque ainda não tinha tido coragem de atirar. O testamento datava de há 3 anos, assinado no escritório do Francisco com 2 testemunhas. Nomeava-me cabeça de casal. Deixava-me a casa na Rua da Laranjeira, os 40 hectares, a casa de férias e as contas bancárias. Deixava a Catarina as joias da nossa mãe e um fundo de educação de 200 mil euros para a Emma e o Tomás, os seus filhos de 16 e 13 anos, acompanhado de uma carta de justificação guardada no escritório do Francisco. Fiquei a olhar para aquela página durante muito tempo. Cabeça de casal. Algumas pessoas ouvem um prêmio nessa palavra. As enfermeiras ouvem uma atribuição de turno, porque é isso que é. Um dever fiduciário. Uma obrigação legal de cumprir a vontade de alguém. Exatamente. Quer os teus familiares gritem contigo ou não. A minha mãe não me tinha deixado dinheiro. Tinha me deixado um posto para vigiar. Nessa noite, o meu telemóvel tocou com um indicativo de Lisboa e preparei-me para a versão do Diogo do salão paroquial, a voz de copo de vinho. Em vez disso, recebi algo pior. Cordialidade. Sofia. Olá, Ouve. As emoções estavam à flor da pele no funeral. Eu admito isso. Uma pausa. Calculada. A família é o que importa aqui. A Catarina e eu achamos que os adultos se devem sentar para conversar. Só nós, antes que os advogados transformem isto num circo. Sugeriu sábado, no hotel dele, como se fosse um favor. Disse-lhe que ia e desliguei. E fiquei parada na cozinha da minha mãe com as mãos espalmadas na bancada. Um Diogo a gritar eu tinha um plano. Um Diogo meigo assustava-me. O hotel de Coruche tem uma sala de conferências que aluga a vendedores. E o Diogo tinha alugado, o que me dizia tudo sobre como ele via a reunião. Copos de água, um bloco de notas onde nunca escreveu. A Catarina sentou-se ao lado dele com uma camisola cinzenta, a torcer a aliança, e abraçou-me à porta um meio segundo tempo demais. Da forma como seguramos algo que estamos prestes a largar. O Diogo abriu a conversa como num seminário. Ninguém quer lutas. Os testamentos ficam desatualizados. A Rosa estava doente. Todos sabemos que ela quereria que as suas meninas fossem tratadas de igual forma. Por isso, eis o que propomos. Dividimos tudo a limpo. 50-50. Assinamos um acordo de partilhas e fica resolvido num mês. Civilizado, privado. Ele abriu as mãos. Ou fazemos isto da maneira cara. Olhei para a minha irmã, não para ele. Quando respondi, disse: não é meu para dividir, Catarina. Eu sou a cabeça de casal. Tenho o dever legal de cumprir o testamento da mãe tal como está escrito. E mais do que isso, este é o último pedido que ela fez a alguém. O testamento diz o que ela queria. Eu já o li. Acho que devias lê-lo também, juntamente com a carta que ela te deixou. Os olhos da Catarina levantaram-se ao ouvir a palavra carta, e por um segundo vi a minha verdadeira irmã ali dentro. Aquela que me ensinou a andar de bicicleta. Depois o Diogo fez estalar a caneta uma vez, como se destravasse uma arma. Então, isso é um não. É um não, disse eu. Ele acenou de forma quase simpática e recolheu o bloco de notas em que nunca tinha tocado. 8 dias depois, chegou um envelope registrado de um escritório de advogados de Lisboa, Catarina M. Mendes requerente contra a herança de Rosa Antunes. Estavam a impugnar o testamento com base em coação moral e captação de vontade. E a pessoa que eles alegavam ter exercido a coação, a pessoa nomeada em todas as páginas, era eu. Antes de vos dizer o que estava nessa queixa, deixem-me perguntar-vos algo. De mulher para mulher,
Se alguma vez foste a que ficou, a que sabia de cor o horário da farmácia, enquanto toda a gente sabia os horários dos voos, já sabes para onde esta história caminha. Diz-me nos comentários se terias assinado o acordo do Diogo, porque quero saber que não estou louca. E se és nova por aqui, subscreve, porque o que aquele homem fez a seguir ainda me tira o sono algumas noites. Agora, a acusação. A Marta Osório, a advogada especialista em sucessões que o Francisco recomendou, deslizou o documento pela secretária e ficou a ver-me ler, o que mais tarde descobri ser algo que os advogados fazem de propósito. O documento tinha 14 páginas e descrevia a minha vida. Tecnicamente, dizia que a filha mais nova da falecida se tinha mudado para a casa da falecida e a tinha isolado da família. Dizia que ela controlava a medicação da falecida. Dizia que ela geria o acesso aos médicos da falecida, monitorizava as suas chamadas telefônicas e providenciou um novo testamento em benefício próprio, enquanto a falecida se encontrava em declínio cognitivo. Cada frase era uma fotografia dos meus 6 anos, tirada do único ângulo que fazia o amor parecer um crime. O regresso à casa transformou-se em isolamento. A caixa de comprimidos transformou-se em controlo. Conduzi-la a Santarém para ir ao neurologista tornou-se ingerir o acesso. Cheguei ao fim, e as minhas mãos estavam firmes, o que me surpreendeu porque as mãos de uma enfermeira aprendem a ser firmes antes que o resto do corpo as acompanhe. Nada disto foi o que aconteceu, disse eu. Eu sei, disse a Marta. É o que pode ser argumentado. É diferente. Ela pegou no documento e alinhou as páginas. Primeira regra, Sofia, e preciso que ouças bem. A partir de hoje, és uma testemunha no teu próprio luto. Tudo o que fizeste durante 6 anos é agora prova, deles ou nossa. Nós decidimos qual. Perguntei-lhe como é que uma pessoa prova que amou a sua mãe. A Marta disse, com registros. E Deus me ajude, eu ri. Eis como funciona a impugnação de um testamento em Portugal. A versão curta. A versão que a Marta me deu enquanto o café arrefecia entre nós. A herança fica congelada. Nada é distribuído enquanto o processo estiver aberto. Nem as contas, nem os terrenos, nada. A herança paga a sua própria defesa, o que significa que cada hora faturada sai daquilo que está a ser disputado como um corpo a financiar a sua própria cirurgia. Uma impugnação tem de ser apresentada dentro de um prazo após a leitura, e os advogados do Diogo não perderam tempo a dar entrada. Bem dentro do prazo. Coação moral, disse a Marta, é a tática habitual contra um cuidador, porque cuidar parece influência se semicerrares os olhos, e os juízes semicerram. Na melhor das hipóteses, isto resolve-se em menos de 1 ano. Na pior, 18 meses, recursos, e a herança vende ativos para cobrir despesas. Perguntei que ativos. Ela não pestanejou. Os líquidos primeiro, depois os bens imóveis. A casa seria o último, mas nada é último para sempre. Quero ser honesta sobre o que aquela semana me roubou, porque ainda não foi dinheiro. Desde o funeral, eu tinha estado a fazer o luto da forma que sei, silenciosamente e com um horário, dobrando os casacos de malha dela para dentro de caixas, uma prateleira de roupeiro por noite. O processo judicial roubou-me isso. O luto tornou-se em recolha de provas. A minha tristeza ganhou um número de processo e prazos, e comecei a dormir com um bloco de notas na mesa de cabeceira da mesma forma que costumava dormir com o pager. Uma pequena misericórdia. O Francisco ligou a dizer que ia enviar a Marta o processo completo da herança. Tudo o que a Rosa guardou com ele. Há material lá que a tua mãe preparou, disse ele com aquela voz cuidadosa de advogado. Há 3 anos. Era uma mulher meticulosa, a tua mãe. Perguntei que tipo de material. O Francisco respondeu, do tipo que preparas quando vês que vem aí tempestade, e desejou-me boa noite. O golpe seguinte não veio através de advogados, veio através do meu trabalho. A diretora do meu serviço no Hospital Distrital de Santarém chamou-me a uma segunda-feira e fechou a porta, e eu soube antes de ela falar, porque portas fechadas são a minha língua materna. Tinha sido apresentada uma queixa anônima na Ordem dos Enfermeiros. Alegava uma violação de fronteiras profissionais. Uma enfermeira de cuidados paliativos que se tinha inserido nos cuidados de uma idosa vulnerável e depois herdado o patrimônio dessa mulher. Estava construída com tanto cuidado que a palavra mãe nunca aparecia, de forma a que, no papel, eu parecia uma predadora de farda. Carrego aquela cédula há 20 anos. É a única coisa que possuo que construí inteiramente com as minhas próprias mãos. Eu sabia que o Diogo atacaria a herança.
Não tinha imaginado que ele apontaria a única coisa que eu ainda teria caso a herança ardesse. Eis o que fiz. E quero que se lembrem disto porque é importante mais à frente. Não esperei ser notificada. Naquela mesma semana, reportei a situação voluntariamente à ordem. Enviei-lhes o quadro completo. Documentação que provava que os cuidados paliativos da minha mãe tinham sido geridos por uma agência externa, a Cuidados Paliativos, Esperança, com a sua própria enfermeira destacada, os seus próprios registros, e que eu nunca tinha sido a enfermeira responsável por ela, apenas uma filha presente em casa. Anexei os registros de visita da agência e pedi uma revisão completa. O representante do meu sindicato disse que eu estava a exagerar. A Marta disse calmamente: "Não, é exatamente o que deves fazer. O papel vence o barulho, mas só se o papel chegar lá primeiro." O hospital colocou-me ainda assim sob suspensão administrativa, o que significava que, no espaço de um mês, o Diogo tinha conseguido tornar provisórios tanto a minha herança como o meu ordenado. A minha irmã ligou à 00:40 de uma quarta-feira e eu atendi ao segundo toque porque uma parte de mim já esperava aquilo há semanas. Não houve olá. O Diogo diz que os registros de medicação têm mau aspecto. Suspirou. Ele diz que os advogados dele têm pessoas que leem estas coisas e as alterações de dosagem têm mau aspecto. A voz dela tinha vinho misturado com medo. Eu disse-lhe que as alterações de dosagem pareciam más porque a doença de Parkinson é uma doença de alterações de dosagem, e qualquer neurologista confirmaria isso em 9 segundos. Silêncio. Depois ela disse a coisa para a qual realmente tinha ligado para dizer, a coisa que eu acho que ela não sabia que era cruel. Tu fizeste parecer fácil. Nunca pediste ajuda. Nem uma única vez em 6 anos. Nunca pediste. Sentei-me no escuro do meu antigo quarto e olhei para a mancha de umidade em forma de Portugal. Ela tinha razão. Eu nunca pedi. Tinha convencido a mim mesma que pedir a faria sentir vergonha, que o amor não deve enviar faturas. E algures em toda essa nobreza, eu tinha entregado à minha irmã um presente que ela nem sabia que segurava. Permissão. Permissão para acreditar que era fácil. Permissão para ficar em Cascais porque a Sofia trata de tudo. A Sofia trata sempre de tudo. O meu silêncio tinha sido o álibi dela. E eu mesma o tinha reconhecido em notário, ano após ano. Não disse nada disso. O que eu disse foi, estou aqui agora e peço-te que leias a carta da mãe. E a minha irmã, que outrora andou de bicicleta 4 quilômetros à chuva porque eu tinha torcido o tornozelo na pedreira, disse, o Diogo precisa disto. Suspirou. Depois ouviu-se a si mesma. 3 segundos de puro silêncio, daquele que surge depois de um copo se partir. A linha ficou muda. Fiquei acordada até os pássaros começarem a cantar, a revirar aquela frase. Precisa, não quer, precisa. Descoberta de provas é o termo jurídico para virar a vida de uma pessoa do avesso e sacudi-la sobre uma mesa. O escritório deles exigiu 6 anos dos meus extratos bancários, 6 anos dos da mãe, todos os recibos da farmácia, todos os registros de quilômetros, os meus horários de trabalho no hospital, o talão do supermercado de bricolagem, que usei para comprar as barras de apoio. As caixas saíram da casa da Rua da Laranjeira, no porta-bagagens de um solicitador, e eu fiquei no alpendre a ver pedaços da doença da minha mãe serem levados com autocolantes de provas. Há uma violência específica em ver um recibo de shampoo marcado como prova 41, alfazema, do tipo que ela gostava porque não lhe ardia nos olhos. Alguém num edifício de escritórios em Lisboa ia segurar aquele recibo e fazer uma pergunta sobre ele, desenhada para me fazer parecer uma ladra. Lidei com a situação da forma como costumo lidar, sendo útil. Organizei o que eles levaram antes de o levarem, indexado, por ordem cronológica, porque se a minha vida ia ser prova, seria pelo menos uma prova legível. E foi assim que o encontrei. Ao folhear os calendários de cozinha da mãe, os de espiral da farmácia que ela guardava todos os anos, encontrei um apontamento de há 3 anos, outubro, uma terça-feira, na sua caligrafia pequena e encolhida. Dr. Antônio Pinto, Novezeiro, e por baixo, em letras por cima das quais tinha passado 2 vezes com a caneta, como se faz quando algo tem de aguentar, não contar a ninguém ainda. Fiquei à bancada da cozinha a segurar um calendário de há 3 anos, a ouvir a minha própria pulsação. O doutor Antônio Pinto não era o neurologista dela. Também não era o médico de família. Eu conhecia a lista toda. Eu tinha-a conduzido a todos eles. Fotografei a página
Enviei-a a Marta e pus a chaleira ao lume, porque é isso que as minhas mãos fazem quando a minha cabeça está ocupada. A Marta ligou de volta em 4 minutos. O escritório do Francisco cheira a papel e fumo de cachimbo, embora ele tenha deixado de fumar em 1998. Sentou-me do outro lado da secretária onde a minha mãe tinha assinado o testamento e deslizou 2 coisas na minha direção. A primeira era a fotocópia de um relatório. Dr. Antônio Pinto, disse o Francisco, especialista em geriatria em Lisboa. Há 3 anos, na mesma semana em que a tua mãe assinou o Novo Testamento, sujeitou-se a uma avaliação completa de capacidade cognitiva. 2 horas, memória, raciocínio, orientação, função executiva. Ela pediu-a por vontade própria. Ninguém lhe o sugeriu. Ligou-me e mandou-me organizar tudo. Olhei para a data. 6 dias antes da assinatura do testamento. Perguntei-lhe por que razão ela faria isso. Submeter-se a um exame que ninguém estava a pedir. O Francisco cruzou as mãos. Perguntei-lhe a mesma coisa, disse ele. E estou a citar a tua mãe agora, porque conheço o meu genro. A sala ficou tão silenciosa que pude ouvir o relógio de parede que ela lhe tinha oferecido num Natal. Ela viu tudo. Há 3 anos de distância, a impugnação, a acusação, a palavra incompetente a pairar sobre a sua assinatura, e tinha entrado no consultório de um estranho com o seu tremor e a sua caligrafia encolhida e dito: teste-me. Escreva. Reconheça a tempestade em notário. Depois o Francisco deslizou a segunda coisa pela secretária, e a minha respiração chegou mesmo a falhar. Um envelope simples e selado, o meu nome na frente, com a caligrafia dela, e por baixo, repassado 2 vezes com a caneta, para a Sofia. Só se eles lutarem, abre quando estiveres pronta para desistir. Ela deixou instruções, disse o Francisco. Era para eu o guardar a menos que houvesse uma impugnação. Virei-o. O selo estava intacto. Não o abri. Guardei-o na carteira, e o Francisco viu-me fazê-lo. E depois disse gentilmente: há mais uma coisa no testamento, Sofia. Não vais gostar. A coisa de que eu não ia gostar estava na página 6 do testamento. Um parágrafo, tipo de letra normal, silencioso como uma mina terrestre, uma cláusula penal. Em linguagem corrente, qualquer herdeiro que impugne este testamento perde e abdica daquilo que o testamento lhe atribuiu. Os tribunais portugueses aplicam estas cláusulas da vontade do testador se não ofenderem a legítima. O Francisco tinha-a redigido. A Rosa tinha-a aprovado. E eu compreendia a lógica. É um ataque. O objetivo é tornar as impugnações tão caras que ninguém as inicia. Mas a Catarina já tinha iniciado uma, o que significava que a matemática agora era esta. Se eles ganhassem, tudo o que a minha mãe tinha decidido era apagado. Se nós ganhássemos, se eu defendesse com sucesso o testamento da mãe, a cláusula era ativada e a Catarina perdia a sua herança. Não apenas as joias, mas o fundo de educação de 200 mil euros, a Universidade da Ema, a Universidade do Tomás, 2 crianças em Cascais que ainda me chamavam tia Sofia nos cartões de aniversário, perderiam o seu futuro como efeito colateral da minha vitória. Fiquei sentada com o testamento no colo e senti toda a forma da luta mudar. Até aquele momento, eu tinha uma história limpa que podia contar a mim mesma. Estava a defender a voz da minha mãe contra um homem que gritava por cima dela. Agora a voz dela vinha com um custo associado, e o custo ia recair sobre as 2 únicas pessoas nesta confusão que não tinham feito absolutamente nada. Ele sabe sobre a cláusula, disse a Marta quando lhe mostrei a página. Ela bateu com o dedo no cabeçalho do processo, na linha que nomeava a requerente, Catarina M. Mendes. Só a Catarina. O nome do Diogo não aparecia em lado nenhum do documento. Ele apresentou a queixa apenas em nome dela. Se perderem, ela fica sem nada. Os filhos perdem o fundo e as mãos dele ficam limpas. Ele aposta que tu vais ceder antes de permitires que isso aconteça. A Marta olhou para mim por cima dos óculos. Ele construiu a armadilha com a tua própria decência. Eu admiraria isso, se não o odiasse. Em maio, o Diogo veio à casa. Não veio sozinho, e não veio para conversar. Levantei os olhos dos canteiros que a mãe tinha plantado, aqueles que eu não conseguia deixar encherem-se de ervas daninhas. E lá estava um SUV prateado na entrada e uma mulher de blazer a tirar fotografias ao alpendre com o telemóvel. O Diogo andou ao longo do limite da propriedade como se estivesse a medir uma compra, a apontar para a linha do telhado, dizendo palavras como valorização visual e comparações de mercado alto o suficiente para se ouvir.
apenas a obter uma avaliação justa, gritou ele para mim, tão simpático como um cartaz publicitário a apelar a negociações. Tu percebes? Depois mais baixo só para mim, enquanto a agente imobiliária media o alpendre. Sabes que estás a viver num ativo, certo? Tecnicamente, alguns advogados chamariam a isso ocupação ilegal. Senti a frase entrar e atingir o ponto fraco. Era direcionada à cozinha onde eu tinha preparado o último Natal dela, o meu antigo quarto, o frigorífico com a tabela de medicação que eu ainda não tinha retirado. Ele tinha encontrado uma forma de subir os degraus do alpendre da minha mãe e transformar a casa onde eu tinha cuidado dela em metros quadrados. Não discuti. Discutir era o espetáculo que ele queria, idealmente, em frente a uma testemunha com uma licença de mediação imobiliária. Entrei em casa, fechei o trinco, liguei a Marta e na sexta-feira tínhamos uma ordem judicial a confirmar a autoridade exclusiva da cabeça de casal sobre os bens da herança até a resolução do processo, o que é a forma legal de dizer que o Diogo precisava de permissão para voltar a pôr os pés no alpendre. Uma pequena vitória, o papel vence o barulho. Mas eis o detalhe que não conseguia arquivar na mente. Depois de a agente imobiliária se ir embora, o Diogo ficou no seu SUV ao fundo da entrada durante muito tempo, sem estar ao telemóvel, sem arrancar, apenas ali sentado a olhar para a casa, observei-o da janela e não consegui decifrá-lo. O meu interrogatório foi em junho, numa sala de conferências em Santarém, com café mau e uma funcionária judicial cujo teclado soava a chuva miudinha. O advogado principal do Diogo era um homem engravatado chamado Doutor Valente, que fazia perguntas da mesma forma que um bisturi as faz. Quem escolheu os médicos da sua mãe? Ela escolheu. Eu conduzi. Quem geria a medicação dela? O neurologista definiu. Eu enchia a caixa. Quem estava presente quando ela assinou o Novo Testamento? O Francisco Diniz e 2 testemunhas. Eu estava a trabalhar. Há uma folha de ponto. Ele manteve o ritmo. Horas disto, a preparar a história em que cada ato de cuidado era uma barra numa jaula. Respondi de forma curta e verdadeira e deixei a transcrição fazer o seu trabalho. Depois, à meio da tarde, quando os meus ombros finalmente tinham descido 1 centímetro, o Dr. Valente abriu uma pasta com o cuidado de um homem a empratar uma sobremesa. Dona Sofia, há 2 anos pagou a fatura da Costa Telhados no valor de 15.000 euros com as suas poupanças pessoais. Correto, correto. O telhado por cima dos quartos norte cedeu num temporal. A minha mãe dormia lá, e 4 meses depois, transferiu 15.000 euros da conta da sua mãe para a sua. Respondi, sim, reembolso por insistência dela. E percebi como soava assim que as palavras saíram de mim. Houve algum acordo escrito, uma nota, qualquer coisa que a falecida tenha assinado a autorizar essa transferência? Não houve. Houve a minha mãe sentada à mesa da cozinha a dizer, fica com o dinheiro, filha. Não sou a Santa Casa da Misericórdia. E houve eu a fazer a transferência, porque discutir com a Rosa Antunes era um desporto perdido à partida. O doutor Valente deixou o silêncio pairar. Depois, quase gentilmente, Dona Sofia, não é a isso que se chama abuso financeiro de idosos? E foi exatamente aí que terminaram o primeiro dia, com o barulho de chuva suave do teclado da funcionária e aquela frase a pairar no ar-condicionado. Julho foi o mês em que toda a gente prestável apareceu. A tia Leonor veio com um pão de ló e o seu veredicto, ambos ainda quentes. Dá-lhes metade, querida. A tua mãe detestaria isto. A família é a família. Disse-lhe que a vontade da mãe era a única voz nesta luta que não podia ficar mais alta. Alguém tinha de a manter firme. A Leonor deu-me umas palmadinhas na mão, deixou o bolo e a sua desilusão, e depois disso, as chamadas de domingo dela cessaram. O conselho da Ordem dos Enfermeiros continuava a avaliar a queixa, sem prazo definido. As custas judiciais e honorários da herança ultrapassaram os 60.000 euros e continuavam a subir. A Marta foi honesta, tal como lhe exigi. Estamos bem posicionadas para ganhar, mas se isto se arrastar por 18 meses, se houver recurso, a herança começa a vender. Os terrenos, primeiro talvez a casa de férias. Eventualmente, podes ganhar o caso e perder a casa para pagar a vitória. E na última terça-feira de julho, um estafeta trouxe a nova oferta, 60 por 40 a nosso favor. Assinar em 10 dias. Toda a gente segue a sua vida. A carta de apresentação do Diogo usava a expressão última oferta antes que isto fique feio.
o que era engraçado da forma como o humor das urgências é engraçado. Nessa noite, sentei-me à mesa da cozinha com o acordo de um lado, o saleiro do outro e a caneta fora da mala, destapada. Eis a verdade, e eu prometi-vos a verdade. Eu queria assinar, não pela matemática do dinheiro, mas para encontrar a saída. Assinar significava que a Emma e o Tomás mantinham o seu fundo. A minha cédula profissional deixava de ser um osso para roer. A casa deixava de ser um táxi com o taxímetro a correr. Tudo o que eu tinha de fazer era deixar que um homem que bateu num copo de vinho no funeral da minha mãe reescrevesse as suas últimas vontades com 40% de desconto. Na gaveta à minha esquerda, debaixo dos individuais de mesa, estava um envelope selado para a Sofia. Só se eles lutarem. Abre quando estiveres pronta para desistir. A minha mão estava no puxador da gaveta quando o telefone tocou e eu pedi a Marta mais uma noite. Ela deu-me uma noite. Breve pausa de mim para vocês, porque esta é a parte da história em que toda a gente tinha uma opinião sobre a minha vida. Todos continuavam a dizer para manter a paz, e ninguém, absolutamente ninguém, perguntou quem é que andava a pagar por essa paz em prestações durante 6 anos. Se essa matemática vos soa familiar, se já foram o amortecedor designado da família, contem-me tudo nos comentários, eu leio-os. E fiquem comigo, porque o envelope naquela gaveta não é o que eu pensava que era. Agora, a noite em que não assinei. E também não abri o envelope. Fiquei de pé na cozinha a segurá-lo e não consegui, porque a caligrafia dela dizia: quando estiveres pronta para desistir. E abri-lo parecia como assinar um tipo diferente de rendição, uma dirigida a ela. Por isso, voltei a pô-lo debaixo dos individuais, entrei na carrinha e conduzi até ao cemitério de Coruche naquela hora azul antes do amanhecer, a hora em que ela costumava fazer o chá. Sentei-me na relva úmida junto à lápide com o meu termo de café e dei-lhe o relatório em voz alta, da forma como costumava contar-lhe os mexericos dos meus turnos. O processo, a cédula, os 60/40, a diplomacia baseada em bolos da irmã dela. A dada altura, ouvi-me a repetir as suas próprias palavras. Estar calada não é o mesmo que ter partido. E sentada ali, finalmente percebi a frase do outro lado. Todos aqueles anos, achei que era sobre ela. Uma mulher doente a prometer que ainda ali estava. Era também sobre mim. Uma filha calada não é uma filha que partiu. Eu tinha estado calada durante tanto tempo que toda a gente, o Diogo, a Catarina, a Leonor, a vila inteira tinha avaliado o meu silêncio em 0. Esse foi o erro deles, e por uns breves instantes tinha se tornado o meu também. Conduzi de volta à Rua da Laranjeira. Não assinei nada, e disse a Marta que precisava de mais um dia. Às 9h00 da manhã, ela ligou na mesma. Sofia, fala-me sobre aqueles 25.000 euros, porque a fase de instrução é uma via de 2 sentidos, e a Marta conduz nela como se fosse uma rota de entregas. Enquanto o doutor Valente andava a requisitar os meus recibos de shampoo, a Marta tinha analisado 12 anos de registros financeiros à volta da herança, os extratos bancários e os processos meticulosos que a Rosa guardava no escritório do Francisco. Diligência padrão, disse ela. Segues cada euro que alguma vez passou pelas contas da falecida. E ali estava, há 12 anos, os famosos 25.000 euros. O dinheiro que o Diogo passara uma década a referir nas mesas de Natal, a quantia com que ajudamos a vossa mãe. Só que a transferência foi na direção errada. Saiu da conta da minha mãe, a conta de uma professora, e foi parar a do Diogo e da Catarina com uma anotação no próprio livro de cheques da mãe, com a sua bonita caligrafia de antes do tremor, empréstimo de IECHE, criação de empresa de mediação. No ano em que o Diogo deixou o emprego nos seguros para se tornar consultor financeiro, a minha mãe financiou-o. Não houve qualquer reembolso, nem um único registro, nunca. Ele tinha ficado com o dinheiro dela, falhado a devolução, e depois passado 12 anos a contar a história ao contrário, até que toda a família, eu incluída, acreditava quase pela metade que a minha mãe lhes devia algo. A Marta colocou as páginas lado a lado como um croupier a revelar as cartas. E a coisa melhora, ou piora, dependendo de que lado estejas. 2 empréstimos comerciais em Cascais em incumprimento. O leasing do carro alemão. 2 prestações em atraso. Uma carteira de clientes a esvaziar-se. O homem que anunciou uma herança de 3,8 milhões de euros num funeral, disse a Marta, era um homem a afogar-se em frente a 60 pessoas, vestindo um fato muito bom. Lembrei-me do Diogo no SUV no final da entrada, de motor desligado,
apenas a olhar para a casa. Eu queria que fosse ganância. A ganância é simples. Tratava-se de um homem que tinha contado a história de sucesso durante tanto tempo que ela se tinha tornado o pilar estrutural da sua vida. E a história estava a desmoronar-se em cima dele. Senti uma gota de compaixão por ele. Uma só. E quero que isso fique registrado. Depois a Marta fez a pergunta que importava. Usamos isto para atacar em tribunal? E eu disse, ainda não. Primeiro uso isto à minha maneira. A maneira do Diogo era um público, um copo de vinho, uma sala que ele pudesse dominar. A minha maneira era o oposto disso. Pedi a Catarina para se encontrar comigo a sós, sem advogados, sem maridos, no café da Estrada Nacional 114, onde a mãe nos levava depois do dentista. Ela apareceu, o que me disse muito. Parecia mais magra e pediu um café que não bebeu. Pus os registros bancários na mesa de fórmica entre nós, virados para ela, para que pudesse ler, e mantive a voz no tom que uso para as famílias no corredor fora do quarto dos cuidados paliativos. Há 12 anos, a mãe emprestou a ti e ao Diogo 25 mil euros para o vosso negócio. Aqui está o registro, o comprovativo da transferência. Nunca foi pago e ele passou 12 anos a dizer a toda a gente que tinha sido ao contrário. Fiquei a ver a minha irmã ler. Vi a verificar as datas 2 vezes. Vi o polegar dela parar na caligrafia da mãe. Empréstimo D e C. E vi algo estrutural ceder no rosto dela. Ele disse-me que a tua mãe se tinha oferecido, disse ela em voz baixa. Ele disse-me muita coisa. Não insisti. Deslizei mais uma página, o resumo da Marta sobre as dívidas, e depois disse a única coisa que realmente tinha ido lá dizer. Retira a queixa, Catarina. Falo esta semana antes de a cláusula entrar em jogo. Ficas com o fundo de educação. A Emma e o Tomás continuam a ter a universidade paga, e eu nunca mencionarei nada disto, nem em tribunal, nem no Natal, nunca. O acordo é este. Não é uma armadilha, é a saída. A mão dela tremia quando pousou a folha, o tremor da nossa mãe 30 anos mais cedo, e disse, não é assim tão simples, Sofia, está tudo em nome dele. Os advogados respondem-lhe a ele. Ela calou-se ao ouvir-se, o formato do seu próprio casamento dito em voz alta. Foi-se embora sem dizer que sim. 2 dias depois, descobri que o Diogo sabia que nos tínhamos encontrado, porque foi aí que morreu a última réstia de civilidade entre nós. Ele publicou aquilo numa manhã de domingo, planeado para depois da missa, o que acredito ter sido deliberado. Um longo e pesaroso texto na sua página pública, intitulado A Verdade sobre os Últimos Anos da Minha Sogra. Nunca usou o meu nome, o que os advogados de certo apreciaram, e nem precisava, porque qualquer pessoa em Coruche sabe contar as filhas. Isolada da família que a amava, medicação controlada por uma única pessoa. Um testamento que surgiu nos anos finais, beneficiando a cuidadora. Fazer perguntas não é um ataque. E debaixo dessas frases, a pior parte, as fotografias. A minha mãe nos últimos meses afundada e frágil no cadeirão, imagens tiradas durante aquelas 2 visitas anuais. Fotografias que eu presumira serem para o grupo de WhatsApp da família, agora usadas como provas numa campanha de difamação. A vila dividiu-se como lenha deitada ao machado. Deixaram de trazer comida. 2 mulheres da igreja calaram-se quando passei por elas no corredor dos frescos do supermercado, e uma empregada do café da Nacional 114 pôs a mão no meu ombro e não disse nada, o que significou tudo. Tem 72 horas, dizia a carta que se seguiu na terça-feira, para aceitar os 60 sobre 40, ou o nosso próximo passo será uma queixa-crime sobre os 15 mil euros, e a expressão que escolheram foi abuso financeiro de idosos. A Marta perguntou-me se eu queria responder publicamente. Podíamos fazer-lo. Havia factos suficientes para o enterrar, e eu ponderei essa tentação. Ponderei. Sou humana. Escrevi um parágrafo nas notas do telemóvel, e soube a beber água do mar. Depois apaguei, porque uma zaragata em praça pública era o palco dele, o seu copo de vinho, a sua sala, e eu tinha passado 6 anos a aprender um tipo diferente de força à cabeceira de uma cama diferente. Quarta-feira, 7/0. Eu estava no escritório da Marta antes sequer de a solicitadora fazer o café. Ela olhou para cima, leu minha cara e esticou a mão para o bloco de notas. Eu disse, não há acordo. Avance. Vamos a julgamento. Ela escreveu algo curto e sublinhou 2 vezes. As coisas moveram-se depressa depois disso, da forma como a correnteza ganha força depois de uma certa pedra.
A nossa recusa formal deu entrada. A data do julgamento foi marcada para outubro, e na mesma semana chegaram 2 papéis que mudaram a meteorologia. O primeiro veio da Ordem dos Enfermeiros. Queixa analisada, alegações infundadas, nenhuma ação tomada, processo arquivado. Uma página. Tinha me custado 4 meses a dormir mal. E foi o primeiro dominó que caiu a meu favor devido aos registros que enviei antes que alguém os exigisse. O papel vence o barulho, mas só se o papel chegar lá primeiro. O hospital levantou a suspensão administrativa e a minha diretora pediu-me desculpa na sala de descanso com um café que pagou do próprio bolso. O segundo papel já estava na gaveta da minha cozinha. Na noite antes do julgamento, tirei o envelope debaixo dos individuais e sentei-me na cadeira da minha mãe à mesa e finalmente compreendi a instrução. Abre quando estiveres pronta para desistir. Nunca foi um prêmio de consolação por uma rendição. Ela conhecia-me, sabia a noite exata em que eu estaria sentada na sua cadeira, a noite antes de ter de me levantar em público e ser observada, o que ela sabia que eu preferia morrer a ter de fazer, e ela sabia que essa seria a noite em que eu iria querer desistir. Quebrei o selo. Uma página. A caligrafia encolhida, repassada 2 vezes onde importava. Ela tinha visto tudo. O chá às 5h40, as noites em que eu me sentava no corredor à porta do seu quarto a ouvi-la respirar, tudo catalogado no livro de registros que ela guardou onde ninguém podia apreendê-lo, e quase no fundo, a frase que ela repassou 2 vezes com a caneta. Deixa que eles te vejam, Sofia. Ser vista não é uma traição ao ato de cuidar. É a última parte dele. Li aquilo talvez umas 30 vezes. Dormi 4 horas, melhor do que dormir em meses. Às 6h10 da manhã, o ecrã do telemóvel acendeu-se. Catarina, podemos falar? Cheguei ao tribunal de Santarém 40 minutos mais cedo, e ela já lá estava nas escadas. A minha irmã, sozinha, num casaco demasiado quente para outubro, a segurar a mala com ambas as mãos como se fosse um corrimão. Aproximei-me e fiquei ao lado dela, e por um segundo, éramos apenas 2 mulheres à porta de um edifício onde o nome da nossa mãe estava num processo. Sofia, começou ela, e a sua voz não tinha nada do polimento do Diogo. Era a voz da pedreira, a voz da bicicleta à chuva. Eu li a carta. O Francisco deu-me a cópia há meses, e só ontem à noite, finalmente, a li. E preciso de te dizer uma coisa antes de entrarmos. Foi então que as portas de vidro refletiram a luz, e o Diogo subiu os degraus com o doutor Valente e um advogado associado, 3 fatos a moverem-se como uma frente de tempestade. E eu observei a coluna da minha irmã fazer algo de que me lembrarei para o resto da vida. Ela parou. Deu um pequeno passo atrás e para o lado, para fora do espaço entre mim e o Diogo, e recolheu-se atrás do marido, de olhos no chão. Qualquer frase que tivesse carregado até aqueles degraus morreu ali mesmo, no granito. O Diogo parou perto de mim, ajeitou o punho da camisa e inclinou-se o suficiente para que só eu pudesse ouvir. A sua voz era agradável, agradável como na recepção do funeral. Aproveita o dia de hoje. Vai sair daqui na mesma com nada. 6 anos antes, essa frase teria encontrado o meu ponto fraco. Mas eu tinha passado a noite com uma frase diferente, com melhor caligrafia. Olhei para ele, imóvel como quem olha para um monitor, não para uma tempestade. Então não tens nada com que te preocupar. Entramos em fila indiana, família de nome, litigantes na prática. A Marta encontrou-me à porta da sala de audiências e sussurrou-me a arquitetura do dia. O Pinto testemunha primeiro. Os registros depois do almoço, depois, só se quiseres, tu sobes ao banco das testemunhas. Ninguém te pode obrigar, Sofia. Lembra-te disso. Ninguém te pode obrigar. O oficial de justiça abriu as portas. A sala de audiências era mais velha do que qualquer um de nós ali dentro. Carvalho com a cor de chá forte, uma ventoinha de teto que fazia um ruído a cada 3ª volta. A tia Leonor sentou-se na assistência, o João Costa com a sua camisa de xadrez boa, e metade da igreja distribuída por ambos os lados da cóxia, como num casamento que ninguém queria. O doutor Valente começou com a história que o seu papel prometia. Uma viúva vulnerável, uma filha que se mudou e fechou as portas uma a uma, médicos escolhidos, comprimidos contados, chamadas filtradas e depois, convenientemente, um testamento novo em folha. Ele era bom. Nunca levantou a voz. Apenas construiu a jaula barra por barra e convidou o juiz a reparar em mim, sentada lá dentro. Depois do almoço, a Marta chamou o doutor Antônio Pinto e a pressão do ar na sala mudou.
Testemunhou com a voz calma e sem pressa de um homem que explica coisas difíceis a famílias há 30 anos. Sim, tinha avaliado Rosa Antunes há 3 anos, a pedido da própria, uma avaliação cognitiva geriátrica completa. 2 horas, orientação perfeita, memória acima da média para a idade, função executiva intacta, raciocínio. E aqui ele olhou para o processo. Queria a citação exata, intacto e notavelmente firme. Atingiu resultados que esperaríamos de uma mulher saudável 10 anos mais nova. E quando a Marta perguntou por que é que uma viúva doente procuraria tal avaliação sem lhe ter sido solicitada, o doutor Pinto disse que a dona Rosa tinha sido direta sobre as suas razões e que o tribunal tinha o seu formulário de admissão, com as suas próprias palavras transcritas ipsis verbis pelo enfermeiro. Porque eu conheço o meu genro. Alguém na assistência soltou o ar de forma audível. A ventoinha do teto fez barulho. O doutor Valente opôs-se à leitura, mas a objeção foi indeferida. O Diogo olhava para a frente com o maxilar cerrado, um homem a ouvir a sogra testemunhar a partir de um arquivo. O segundo dia foi o do dinheiro, e o doutor Valente veio aos 15.000 euros com a confiança de um homem que tem a sua melhor carta na mão. Pôs a transferência bancária no projetor, da conta da minha mãe para a minha, e repetiu a frase, abuso financeiro, deixando cada sílaba arrefecer diante do tribunal. A Marta desmontou tudo com carpintaria, não com fogo de artifício. Primeiro, a fatura da Costa Telhados, 15.000 euros, datada de 4 dias após o temporal. Quartos norte, lona de emergência e substituição completa a seguir. Depois, o próprio João Costa, preenchendo o banco de testemunhas como um fardo de palha numa cabine telefônica, confirmando que tinha sido pago com um cheque meu, da minha conta pessoal, porque o orçamento vencia, enquanto as contas da mãe estavam a meio do processo de transição para o pagamento por débito direto. E a Rosa, acrescentou ele sem ninguém lhe perguntar, ficou ali naquele alpendre e disse-lhe que a filha iria transferir o dinheiro de volta para si mesma assim que a papelada ficasse tratada. E se ele ouvisse o contrário, era a favor de me ligar. A Rosa não brincava em serviço, disse o João, e alguns sorriram, porque todos naquele distrito tinham sido postos na linha pela Rosa Antunes a dada altura, numa sala de aula ou na cozinha da igreja. Por fim, a Marta introduziu o meu processo da Ordem dos Enfermeiros, aquele que eu mesma tinha aberto voluntariamente antes de qualquer exigência, com os registros da Agência de Cuidados Paliativos, mostrando que nunca fui a enfermeira responsável pela minha mãe. É este o comportamento, perguntou a Marta de forma geral para a sala, de alguém que esconde dinheiro, ou de alguém que documenta tudo porque passou 20 anos a ser auditada por dias piores que este? O juiz bateu 2 vezes com a caneta, o que já tinha percebido que era o seu sinal de que estava interessado. No intervalo da tarde, a carta da exploração parecia menos uma carta e mais um recibo com uma história associada. Foi então que o advogado associado do doutor Valente tocou no cotovelo da Marta no corredor. Uma última oferta, disse ele. Nessa tarde, aceitamos a reunião numa sala de conferências emprestada às 18h. Copos de papel, ninguém sentado. A proposta era simples e muito inteligente, e quero que compreendam quão incrivelmente inteligente era. Eles retirariam a impugnação por completo naquela noite. Tudo assinado antes do tribunal abrir. Em troca, a herança cedia a casa de Castelo de Bode, o lugar que o meu pai construiu com os seus fins de semana, avaliada em 550.000 euros. Tudo o resto ficava de acordo com o testamento. E porque a impugnação seria retirada em vez de derrotada, a cláusula penal de não contestação nunca chegaria a ser ativada. A Emma e o Tomás mantinham o fundo de 200.000 euros. A minha cédula profissional ficava intacta. A vila não teria nenhum veredicto sobre o qual coscovilhar. Eu nunca teria de subir ao banco das testemunhas. Nunca teria de me sentar perante metade de Coruche e detalhar 6 anos de declínio da minha mãe em voz alta. Tudo podia estar terminado às 9 da manhã pelo preço de uma casa de férias e das letras pequenas que ninguém leria. Que o Diogo Mendes saía de cabeça erguida com a sua história intacta, tendo transformado um anúncio num funeral em 550.000 euros de imobiliário através de 8 meses de cerco. A Marta disse-me a verdade nua e crua, porque eu pago-lhe para ser reta. Estamos a ganhar. O Pinto marcou pontos. O João marcou pontos. O processo da ordem marcou pontos. Mas os juízes são como o tempo, Sofia. Já perdi em dias de sol, e tens de perceber.
Se ganharmos, a cláusula é ativada e o fundo dos miúdos desaparece. E isso fica no registro para sempre. Foi a tua vitória que causou isso. Pousou a caneta. Legalmente, aceitar este acordo é perfeitamente defensável. Ninguém que conheça este processo te censuraria. Fiquei de pé junto à janela, enquanto o meu café arrefecia, e conseguia sentir os dois futuros na sala conosco. E um deles era muito mais silencioso. E, meu Deus, como eu escolho, sempre a opção mais silenciosa. Nessa noite, voltei a ler a carta dela à mesa da cozinha. De manhã, liguei para a Marta antes de o seu despertador tocar. Eu testemunho. Rejeitamos a proposta formalmente em tribunal aberto, para que não pairasse sobre nós como nevoeiro. E depois, a Marta proferiu as palavras que eu tinha passado 6 anos a organizar a minha vida para nunca ouvir. A defesa chama a depor Sofia Antunes. O lugar parecia mais pequeno do que se afigurava a partir da assistência. Jurei dizer a verdade e olhei para uma sala que continha cada versão da minha terra natal. Fiz o que ela me pediu, naquela caligrafia que repassou 2 vezes. Deixei-os olhar para mim. A Marta pediu-me para descrever um dia normal e eu não fiz teatro. Fiz o relatório, tal como faria na passagem de turno. Chaleira ao lume às 5h40, porque a levodopa funciona melhor de estômago vazio, ajustado para antes do pequeno almoço. Chá enchido pela metade, para que o tremor não o entornasse. Servido morno, não quente, porque o tremor faz tudo arrefecer mais depressa, e existe uma temperatura exata em que ela conseguia segurar a chávena e ainda assim sentir que era chá e não uma obrigação. Apertar botões no último ano, disse eu, demora mais tempo do que pensam. E nunca os apressamos, porque os botões eram o momento em que ela me falava dos seus alunos. A sala do tribunal estava tão silenciosa que se ouvia a ventoinha do teto. A Marta perguntou por que é que ninguém, nem a família, nem os amigos sabia da dimensão daquilo tudo. E ali estava, a pergunta debaixo da minha vida inteira. E respondi sob juramento, porque acreditava que o amor que guarda recibos deixa de ser amor. Por isso não guardei nenhum. Estava enganada sobre isso. Os recibos nunca foram o problema. Tive de dizer o resto também, porque a verdade é o pilar estrutural ou não é nada. Que a Catarina vinha 2 vezes por ano. Que o telefone tocava cada vez menos em cada inverno. Disse-o de forma plana, sem adicionar sal. E ouvi algo pequeno quebrar-se na segunda fila, onde estava a minha irmã. Continuei, porque a carta dizia que a última parte de cuidar é deixar que seja visto tudo. O doutor, Valente, levantou-se para inquirir, e o Diogo na mesa fez um som, meio riso, meio objeção a nada, alto o suficiente para o juízo repreender, e 60 pessoas viram o verniz estalar. O doutor, Valente, fez uma pergunta a mais. Espera que este tribunal acredite que não registrou nada, não queria nada e não contou nada. Olhei para o Diogo quando respondi. O Diogo é que contava tudo, cada euro, cada ponto do mercado financeiro, cada metro quadrado, contava tudo, exceto os anos. O juiz recolheu para deliberar. Demorou, e as máquinas de venda automática do corredor e eu tornámo-nos íntimas. Depois saíram as decisões sobre a matéria de facto, e o juiz leu com aquela gramática árida de tribunal que as pessoas pouco dramáticas usam para dizer coisas dramáticas. O testamento de Rosa Antunes é válido. A impugnação foi indeferida em todos os pontos, sem gritos. Os tribunais não soam como na televisão. Soam a cadeiras, respirações e a uma folha de papel a virar. Fiquei imóvel enquanto assimilava aquilo tudo, e o que assimilava primeiro não era triunfo. Era a presença dela, a sensação dela sentada e reta à mesa da cozinha, com a caneta que pressionava com demasiada força, terminando o último ponto de uma lista que começara 3 anos antes de morrer. E a fatura também chegou, porque os veredictos vêm com um preço discriminado. Com a impugnação derrotada, a cláusula penal fez a única coisa que podia fazer. A herança da Catarina perdeu-se automaticamente. As joias e o fundo de educação. Os 200.000 euros que pertenciam a uma adolescente de 16 anos e a um rapaz de 13, levados na mesma respiração que salvou a voz da avó deles. Observei o doutor Valente explicar-lhe aquilo ao ouvido num sussurro. Vi a Catarina assentir como alguém que absorve um mau diagnóstico. O Diogo saiu do tribunal para a luz de outubro e encontrou toda a assistência já nos degraus, os bancos da igreja, os clientes habituais do café, todos os telemóveis que tinham partilhado o seu texto de domingo, todos a olharem para o homem que anunciara 8 milhões de euros num funeral,
a sair apenas com um acordo que tinha recusado e com uma história que deixara de colar. Não parecia afogado, parecia despejado de casa. A Catarina passou por mim ao fundo das escadas, perto o suficiente para me tocar, e não olhou para mim de todo. Ganhei tudo o que pedi ao tribunal. Conduzi de volta à Rua da Laranjeira. Estacionei à entrada e fiquei na carrinha durante 1 hora antes que as minhas mãos rodassem a chave. As semanas seguintes moveram-se como burocracia, o que quer dizer de forma lenta, mas depois, subitamente, tudo de uma vez. O processo encerrou nas finanças. As custas foram pagas. Entre ambos os lados, a brincadeira superou os 180 mil euros, sendo que a maior parte foi suportada pela herança. O imposto que uma família paga por se recusar a falar enquanto estão todos vivos. A casa manteve-se a casa. O João Costa renovou a renda dos 40 hectares, com um aperto de mão no alpendre que o Diogo outrora medira. Quanto ao Diogo, o fim foi mais silencioso que os seus começos. A empresa fechou as portas lá para novembro. O carro alemão foi devolvido num atrelado, e os credores dos quais andava a fugir há anos apanharam-no num instante. Nunca chegou a ser acusado de nada em tribunal. A vida raramente apresenta faturas tão arrumadinhas, mas ouvi dizer que arranjou emprego em vendas em Faro. A página dele continuou no ar. 2 semanas após o veredicto, publicou um nascer do sol com as palavras "entusiasmado por este novo capítulo". Li aquilo de pé na cozinha e não senti a menor vontade de comentar. E foi assim que soube que algo em mim tinha sarado. O homem disse a toda a vila que a minha família não ia receber nada. Deixei-o terminar na altura há meses, e a vida acabou de lhe concluir a frase. As novidades sobre a minha irmã chegaram por vias travessas. Através da tia Leonor, que retomou as chamadas de domingo como se julho nunca tivesse acontecido. A Catarina deu entrada com o processo de divórcio no Tribunal de Cascais. Estava a arrendar um apartamento com 2 quartos perto do Colégio dos Miúdos. Não me tinha ligado e eu não lhe tinha ligado, e ambas sabíamos por quê. Em janeiro, conduzi até Lisboa e fiz a coisa que decidi fazer na carrinha durante aquela hora na entrada de casa. Não com o dinheiro da herança. A herança cumpre a vontade do testamento, nada mais. Tinha jurado fazer isso e assim o fiz. Com o meu dinheiro, abri uma conta poupança educação para a Emma e outra conta poupança educação para o Tomás, financiadas com a minha própria herança assim que foi distribuída. 100 mil euros cada. A quantia exata que a cláusula lhes tinha tirado, administradas pelo gestor de conta do banco em Lisboa. Sem condições, sem carta anexa, sem pontas soltas. Os miúdos teriam a universidade tal como a avó pretendia, sem ficarem a dever uma conversa sobre o assunto a quem quer que fosse, muito menos a mim. Não fiz isto para consertar as coisas com a Catarina. Algumas pontes nós reconstruímos, outras nós simplesmente certificamo-nos de que as crianças as conseguem atravessar sem pagarem a portagem que os adultos deixaram acumular. O gestor do banco perguntou se eu queria ficar identificada ou de forma anônima. Pensei nisso mais tempo do que a senhora esperava. Depois, dei o meu nome, porque já acabei de ser a boazinha no anonimato. 1 semana depois, o meu telemóvel tocou. Número de Lisboa. Uma mensagem de texto, 2 linhas, sem cumprimento inicial. Eles vão saber que veio de ti. Foi só isto, e foi o suficiente. É quinta-feira no início da primavera. A primeira quinta-feira do mês, e na cozinha da minha mãe já não cabe nem mais uma cadeira. 11 pessoas, a maior parte delas estranhas há 1 ano. A esposa de um antigo carteiro que distribui a medicação da sogra numa daquelas caixas de dias de semana, de segunda a domingo, enquanto conversa. Um produtor de leite que não dorme uma noite inteira desde o diagnóstico do pai. Chamamos-lhe o Círculo dos Cuidadores. Não há lista de inscrições. O café está feito. E a única regra é que aqui, os que ficaram ganham o direito de dizer em voz alta o que isso custa, a pessoas que já o sabem de antemão. No frigorífico onde a tabela de medicação esteve presa durante 6 anos, há um calendário de primeiras quintas-feiras do mês, onde se repassa cada data 2 vezes com a caneta. Um velho hábito de uma mulher firme, com uma mão instável. A chaleira está sempre a aquecer perto de levantar fervura. A luz da cozinha fica acesa até tarde. A quietude vive aqui. Os que não aguentaram não moram nesta casa. Se tirares alguma lição da minha história, tira esta. As pessoas que amam mais alto não são, invariavelmente, as que ficam. E os que ficam não param de contar os anos só porque mais ninguém o faz. Esta é a minha história. 6 anos de silêncio, um envelope, uma cláusula que ninguém queria que fosse ativada.
Se isto vos fez lembrar alguém que tenha ficado, vão ver como essas pessoas estão hoje. Eles não vos vão pedir. E falem com os vossos pais sobre os desejos deles, enquanto eles ainda o conseguem dizer em voz alta. É a papelada mais bondosa do mundo. Se conhecem alguém que precise desta história, partilhem-na com eles. Deixem um comentário, ativem a subscrição e vemo-nos na próxima.